Estamos de volta, então, aqui no segundo bloco do nosso Tempo com Você. Vocês gostaram, gente, de aprender a fazer o fuxico? Simples, né? Tudo que a gente dá de dica aqui é para tentar melhorar, né, um pouquinho, assim, a sua vida, te ensinar a fazer algo rentável para você. Aprendeu a fazer o fuxico? Começa aí a aprender, tentar fazer um tapete, vai buscando formas daquilo que você pode fazer. É uma forma de renda para você que tem em casa, né? E hoje, depois desse fuxico todo que nós fizemos aqui, nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, recebendo com carinho mais uma vez o defensor público Rodrigo Zocal. Bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez, né? Ele, gente, que inclusive está lançou, né, o livro das medidas socioeducativas e o ato infracional. Rodrigo Zocal, vamos falar um pouquinho do ECA, que está fazendo 28 anos, né? Mas também depois falar um pouquinho desse livro dele, que na verdade tem tudo a ver, né? Com o ECA. É da área. É da área, né? Tem tudo a ver. Bem-vindo, viu? Obrigado mais uma vez. Agradeço. Eu que fico feliz em te receber aqui. Rodrigo, a gente quer falar um pouquinho dos 28 anos do ECA, né? É um momento que, para nós, a gente pensa no ECA, né? Vive o ECA, mas não pratica-se, né, muitas coisas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho até que da última vez que você veio a gente colocou algumas questões sobre isso, inclusive eu acho que no seu livro você deve abordar isso, né? A questão da medida socioeducativa, que é uma das questões mais cabulosas, digamos assim, né? Que a gente tem. Polêmicas, né? Eu queria saber assim, né? Nesses 28 anos do ECA, né? Quais são as evoluções que nós temos esse tempo todo? Nós temos coisas a comemorar com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu acho que só o nascimento, vamos dizer assim, né, em termos não jurídicos, né, só o nascimento do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 já é algo para se comemorar com muita força. Por que eu digo isso? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que a gente chama de ECA, ele é um parâmetro internacional, é uma lei de parâmetros, né, internacionais. Ele é referência dentro da própria ONU como uma lei de preservação de direitos da criança e adolescente de forma muito moderna. Então acho que só por isso já é um grande fator a ser comemorado. Outra coisa muito importante que o Estatuto fez foi justamente mudar o que a gente chama de paradigma, mudar a visão. Essa mudança de visão no sentido de até o Código de Menores, que foi de 1979, né, até o Estatuto da Criança, até 1990, o último Código de Menores, você tinha o que a gente chamava de teoria da situação irregular. Basicamente, toda criança ou adolescente que estivesse em situação irregular, e essa situação irregular poderia ser de ato infracional, de cometimento do que a gente chama de crime, né? Que é o ato infracional, até a situação de pobreza da família, ou seja, omissão do poder público, né? A pobreza, a colocação dessa criança muitas vezes numa situação de mendicância e etc., levava à possibilidade de você internar a criança ou adolescente. Então você misturava situações, né? A internação de um adolescente, por exemplo, cometia ato infracional, poderia ter, entre aspas, dentro desse mesmo aspecto, a internação de uma criança ou de um adolescente, porque estava em situação de vulnerabilidade, de risco social. Então o Estatuto ele veio mudar isso. Hoje, pela proteção integral, a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Isso não significa que eles não têm deveres. Eu gosto muito de falar isso, porque as pessoas acham, né, que como o Estatuto é um documento moderno e traz a imposição de que o poder público, o Estado, né, os municípios, criem e efetivem políticas públicas para a infância, a gente acha que eles só têm direitos, mas eles têm deveres dentro do próprio Estatuto, tanto a criança quanto o adolescente, como o adolescente também em ato infracional, que a gente chama em execução de medida socioeducativa. Então, essa proteção integral, ela vem trazer dentro desse universo do adolescente como sujeito de direitos, uma nova visão, que é justamente essa visão da proteção integral do adolescente. Então, a gente sai de uma situação de risco e passa a ter no adolescente um ser humano que, por estar em desenvolvimento, precisa de políticas públicas especiais, precisa de condições especiais para que ele possa se desenvolver e se tornar um adulto plenamente saudável e plenamente cidadão. Eu acho que até por isso, diante disso que você está falando, é que, por exemplo, eu não posso dizer, as crianças de hoje em dia não são mais crianças, né? Porque criança é criança. Tem deveres, tem suas obrigações, que é estudar, né? Se manter, né? A família, mas a base é a família,
né? Ela ainda está, como você está falando, sob os cuidados dos familiares, ou deveria. Né? Isso, a gente sabe que hoje a gente tem situações, por exemplo, de crianças que não têm família. Né? De crianças que são criadas de uma forma solta justamente porque o adulto está trabalhando, ou tá, né, não tem essa proteção, não sei se eu diria superproteção em cima delas. Né? E a tendência tem sido, cada dia nesse mundo que a gente tem corrido, cada dia menos assistência. A impressão é que a gente tem, né? Cada dia menos assistência por parte das famílias para as crianças. São alguns aspectos, assim, por exemplo, no campo da lei, né, da legislativa, o que o Estatuto da Criança, o ECA, determina lá no artigo 4º? Ele, na verdade, ele diz que é dever, primeiro, da família, depois da comunidade, depois da sociedade e depois do poder público, no sentido de que todos nós, então, todos, de família a poder público, todos somos solidariamente responsáveis pela criação, pela boa criação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, dentro dessa esfera, por isso que eu digo que o Estatuto é tão criticado, porque a gente tem, eu costumo dizer nas minhas palestras, né, que a gente tem o hábito no Brasil de, a gente muitas vezes passa por uma rodovia cheia de buracos e tem aquela placa, né, cuidado buracos na pista. Em vez de a gente arrumar a pista, a gente põe uma placa dizendo que tem buraco. Não é mais problema meu se você cair no buraco. Então, quando o Estatuto vem e traz a responsabilidade para todos nós, desde a família. Então, não pode uma mãe simplesmente, não aguento mais o meu filho, né? Às vezes a gente escuta muito isso na Defensoria Pública, né? Ela vai ter que aguentar, ela é a mãe, ela tem a proatividade, o que a gente chama, ela é responsável por essa criança. O pai, quando separa da mãe, não separa da mãe e do filho. Né? O casamento não deu certo, mas ele tem um filho do qual ele é responsável até o fim da vida desse filho. Né? Nos alimentos, nos estudos, em eventual abandono, ele pode responder até por processo criminal se ficar constatado, por exemplo, um abandono. Na esfera civil já tem condenações em dano moral por pais que não dão a devida atenção aos filhos. Então, no âmbito legislativo, né, legal, é mais ou menos isso. No âmbito familiar, é lógico que nós vivemos hoje num sistema de consumo e a vida hoje é muito mais difícil. Ela é muito mais fácil por uns aspectos hoje do que há 40, 50 anos. Né? Antigamente, se você precisasse de uma cirurgia de alta complexidade, provavelmente você morreria, não existia, ou era muito raro. E isso foi, lógico que a evolução vai trazendo essa condição, mas ao contrário também, faz com que a gente e que os pais e os adultos tenham que trabalhar cada vez mais horas, e acabam, na verdade, compensando a sua ausência com o consumo para os filhos. Então é celular para o filho, é computador para o filho, sendo que, na verdade, o filho às vezes precisa de atenção, amor e disciplina. Né? Eu vejo muito isso também, assim, não sou da área da psicologia, né? Eu estou falando para vocês da minha experiência. Mas hoje, por exemplo, pais, que a preocupação deles, pais, mães e etc., que são quase que exclusivamente serem os grandes amigos do filho, no sentido de, e nisso, às vezes, incorpora o dizer não, né? Não dizer não. E filho, você tem, logicamente, eternamente o seu grande amigo, e assim por diante, a sua referência, e ele também tem que ter em você a referência. Mas, muitas vezes, você na figura de pai ou de mãe precisa saber dizer não, que é para o futuro saudável dessa criança. É verdade. Né? E isso que eu falava, Rodrigo, eu queria que você até expusesse um pouco isso, porque questão de idade, né, o ECA ele estabelece, né, quando criança, adolescente, a partir de quanto que tem a maioridade, da gente ouvir, né, as crianças não são mais crianças. Criança de 11 anos, com corpo de 14, não é mais criança. Então, não tem nada a ver. Não, a lei não isso é importante a gente falar disso. A nossa lei, ela determina, na verdade, assim, o Estatuto da Criança é um dos documentos que estão dentro deste universo de proteção dos direitos e dos interesses da criança e do adolescente. É importante a gente falar que o Estatuto ele não nasceu exclusivamente, vamos dizer assim, das cabeças brasileiras. Ele vem de uma evolução internacional, das declarações dos direitos humanos, né? As declarações da infância, depois vem as convenções dos direitos da criança e depois, aqui, como a gente assina esse documento enquanto Brasil, enquanto país, a gente se obriga a incorporar na nossa legislação interna esses componentes dessas legislações externas ou internacionais que vão reger, que são, entre aspas, são maiores que nós. Então, o nosso estatuto ele determina de forma muito clara, né? 12 anos até 12 anos incompletos é considerado criança, dos 12 até os 18 são considerados adolescentes.
Então, não tem assim, se a menina já tem corpo de mulher, então não é mais menina. Não, continua sendo menina. Tanto que a violação, né, sexual de uma criança ou de uma adolescente, esse argumento de que, mas eu pensei que ela fosse uma mulher... E não né, existe consenso, né, com criança. Foi não, consensual. Não, isso não existe. Por isso que a criança, ela tem direitos especiais e deveres especiais. Né? Então, a criança, ela pode trabalhar, o adolescente? Pode, a partir de uma certa idade pode. Agora, você não pode colocar, por exemplo, uma criança para arar a terra com 7 anos de idade. Isso a lei já não permite. Por que não permite? Porque a sociedade já está num outro patamar de evolução. Hoje, um jovem que não sabe mexer no computador, que não tem uma capacitação profissional mais especializada, muitas vezes determinadas áreas exigem uma língua, 2 línguas além do português, e o mundo está cada vez mais indo para este lado, né, da tecnologia e etc., ele está fora do campo de trabalho. E isso entra um pouquinho em conflito com a questão de oportunidades também, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que uma criança ela não deve estar trabalhando com 7 anos. Sim. Mas muitas vezes a criança ela não tem a mesma oportunidade que uma outra tem de ter acesso a computador, de ter acesso, né, a estudar. E eu acho que o ECA também garante, né, essa oportunização. É isso justamente que vem o Estatuto a proteger. Essas pessoas ou esses seres humanos em desenvolvimento que são mais vulneráveis. Entre essas vulnerabilidades, as condições de diferença logicamente, a situação econômica. Então, ele vem dizer que neste, por exemplo, o município, o Estado tenha projetos efetivos, inclusive dando preferência de gasto público para políticas públicas de inclusão de crianças e adolescentes. E há não sei se você diria vistoria, mas assim, uma observação sobre isso, né? Não somente sobre as famílias que negligenciam isso, que acabam colocando as crianças, que a gente sabe que tem, mas até mesmo do poder público de ser proporcionado isso para as crianças? É uma luta constante, principalmente nossa. Né? Por exemplo, uma das minhas áreas de atuação são as medidas socioeducativas, o que a gente chama aqui no estado nosso das UNEIs, né? As unidades de internação. Então, já foram propostas várias ações civis públicas, minha mesmo, eu acabei de ingressar com uma esses dias, pedindo a adaptação de toda a unidade dentro dos parâmetros legais, por falta, muitas vezes, até de água potável numa unidade de internação. Então, isso não é concebível hoje para um país e para um Estado que quer diminuir a violência. A diminuição da violência social, da violência que nós sofremos do nosso dia a dia, ele não é simplesmente passar por uma redução da maioridade, por exemplo. Eu ia te perguntar disso agora. A redução da maioridade ela pode ser discutida com outros fundamentos. Jamais com o fundamento de que vai diminuir a violência. Por quê? Porque a violência vem da base, dessa base que muitas vezes é a falta do Estado, do poder público, falta de saúde, falta de uma educação de qualidade, falta de uma reestruturação familiar, que muitas vezes a família já está, não tem o pai foi assassinado, a mãe é alcoólatra, ou a família tem problemas de droga. Então você tem previsão legal de reestruturação dessa família em programas que possam trabalhar essa família para que ela se reestruture, se possa conviver socialmente e nisso trazer equilíbrio para essa criança e para esse adolescente. Eu falo criança e adolescente sempre para dar uma distinguida. Eu posso falar de criança também, como a Convenção dos Direitos da Criança fala que criança é todo mundo até 18 anos. Né? A gente aqui no Brasil fez uma diferenciação entre crianças e adolescentes. E parece assim até que as pessoas têm um pouquinho mais de compaixão das crianças do que dos adolescentes, né? Porque, inclusive, a gente vê nas UNEIs, né? Eu não sei, até você pode me dizer, a gente não tem criança lá dentro, né? A gente tem adolescentes. A partir dos 12. Então, a gente tem adolescentes lá dentro. Sim, sim. Então, nesses adolescentes, muitas vezes que são ditos, né? Tem que estar lá mesmo, tem que pagar. E, na verdade, a questão da UNEI teria que ser a questão de você... um trabalho de restabelecimento, não sei se eu posso dizer essa palavra, sim, sim. Né? De reestruturação dessa criança, e não de penalização, né? De penalizá-la somente por aquilo. A segregação, veja bem, o que é importante a gente dizer é que não haja uma responsabilização, não é que ele não responde. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Porque às vezes as pessoas, ou algumas pessoas, tendem a formar a opinião pública como se o adolescente, por exemplo, não cumprisse nada. Ele cumpre. Ele tem uma responsabilização especial. Por quê? Porque ele é um ser humano ainda em desenvolvimento.
E aí alguém pode falar, né? Às vezes as pessoas falam, mas espera aí, doutor, ele já cometeu tantos crimes com 14, 15, 16, 17 anos, mas qual é a nossa função social nisso? É dar condições para que ele se reestruture. Se ele vai se reestruturar, ou o que as pessoas chamam de se ressocializar, é uma outra situação, porque daí passa também pelo indivíduo, né? Pelo próprio espírito dele, pela própria essência. Agora, o que nós precisamos fazer é dar condições para que ele veja um outro lado. Porque enquanto ele não estava internado, muitas vezes ele só viu o quê? Violência, ausência do Estado, ausência da saúde, ausência da educação, a desorganização familiar. Se você coloca ele, né, dentro de uma unidade de internação e passa a dar a ele este mesmo sofrimento, ou seja, ainda que seja um psíquico, né, dele ser considerado um número, existem unidades maiores em que a pessoa não tem mais nome, tem número, você é o número tal, né, isso acontece nos estados mais populosos. Quando você dá para ele má alimentação, quando você dá para ele algum tipo de violência, é o que ele já estava acostumado. Então aí aquilo só alimenta, né, aquilo que ele já tinha. Exatamente. Então é o caminho que a gente pergunta é o seguinte, às vezes as pessoas falam, mas ele teve opção, né? A pessoa, ele teve opção de fazer ou não fazer. Será que teve? Eu tive opção de advogar ou ser defensor público. Prestei concurso e me tornei defensor público. Isso é uma opção. Um dia eu sentei na minha mesa, na minha casa e pensei, falei, não, eu quero prestar concurso. E eu falo que tem uma diferença muito grande, né, disso para a oportunidade. Sim. Porque a oportunidade ela não é igual para todos. E quando a gente coloca todo mundo num saco comum, né, no lugar comum, a gente acaba dizendo que nem todos vão ter uma recuperação, uma ressocialização. Sim. Como você falou, passa pelo indivíduo. Às vezes aquele indivíduo não dá certo, mas 2, 3 dão resultado. E a gente tem que continuar lutando para que isso aconteça, né? Quero falar do seu livro um pouquinho, né? Das medidas socioeducativas do ato infracional. O que aconteceu que você resolveu escrever esse livro? Então, é uma das minhas áreas de atuação. Na verdade, esse livro ele tem 1 ano e meio que ele estava sendo elaborado, né? E ele passa justamente por esse trabalho de mostrar para as pessoas que o caminho entre o cometimento do ato infracional e o cumprimento dessa medida, que a gente fala, né? O que a gente chama de crime ato infracional no adolescente, ele passa por um caminho. Né? Ninguém acorda e decide cometer um crime. Hoje eu acho que minha vida está meio paradinha, eu vou, né, roubar alguém. Normalmente vem pautado por essas omissões, né? O poder paralelo, que a gente chama, o crime organizado, cooptando esse adolescente para o tráfico, para esse mundo de ilusão de que ele vai poder ganhar muito dinheiro, que ele vai poder consumir o que ele quiser, né, de forma rápida. O envolvimento com droga, 9 entre 10 adolescentes que eu trabalho hoje dentro das unidades de internação são usuários, muitas vezes, de múltiplas drogas. Então, se você não tiver, antes de mais nada, um problema de saúde pública. Então, eu passo um pouquinho dessa questão, falo um pouquinho da legislação, né, a questão histórica, desse processo de marginalização da criança, né, desde da vinda das caravelas, né, onde já se usava a mão de obra infantil, dada o perigo que era, o adulto não queria. Então, muitas vezes chegou-se a usar mais de quase 50% da mão de obra infantil. E existem relatos mesmos, documentados, que, por exemplo, quando um navio naufragava por más condições, as crianças em vez de serem salvas, eram salvas as bolachas e alimentação para que aqueles que estavam no barco pudessem sobreviver até vir no socorro. E as crianças muitas vezes morriam, né, afogadas, etc. Então eu trago todo esse aspecto histórico e depois a parte legislativa, né? Coisas que nós não sabemos, né? Que é possível e para a gente poder conhecer mesmo de fato, né? Rodrigo, onde que encontra o seu livro? Esse livro ele tá em várias livrarias, principalmente ele foi editora Lumen Juris. E ele está na Saraiva, ele está na Amazon e uma série de outras. Se vocês procurarem lá no Google o livro, o meu nome, provavelmente consigam achar. No meu Facebook também eu tenho. Se quiserem mandar uma mensagem, eu posso enviar isso. É Rodrigo Zocal com 2 Cs, tá? CC. Rodrigo Zocal. Rodrigo, que você deixasse uma mensagem, né, para quem está em casa. Estamos celebrando esses 28 anos, que nem você falou, tem muita coisa ainda a ser conquistada. E eu acho que muito mais do que isso, tem muita coisa ainda a ser colocada na cabecinha de muita gente. Né? Nós vivemos uma sociedade, hoje é dia da caridade, né? Dia de a gente celebrar o amor. Talvez se a gente tiver um pouquinho de caridade no coração, a gente comece a enxergar direito, né, os direitos que a gente julga tanto de uma forma mais amena. Não estou falando só da criança, mas estou falando do idoso, estou falando das minorias, estou falando de tudo.
né? Que talvez a gente precise um pouco mais disso. Eu acho, assim, nós estamos vivendo agora um momento muito complicado da humanidade, né? A gente não é só nosso, é um problema mundial. E a gente nunca sabe o que você vê na internet, se é verdadeiro, se é falso, né? A tal dos fakes e etc. A vida é muito difícil, muito complicada, principalmente num país pobre como o nosso. E onde a raiva começa a parecer que a raiva é uma virtude, né? Vamos dizer assim, quando na verdade, e aí eu vou até, né, ser um pouco mais religioso, que nós estamos aqui num ambiente propício para isso, quando o que Jesus veio fazer para nós foi, se a gente não entender nada da Bíblia, né? Se a gente, eu não sei nada da Bíblia, se você fechar o olho e imaginar Jesus, você imagina uma pessoa simples, caminhando com a sua sandália, né? Que era pregando amor. Então, muitas vezes eu falo assim, mas as pessoas falam para mim, você trabalha com esses adolescentes, não, mas eu tenho que só fazer o meu trabalho com eles. Eu posso chegar até onde eu consigo, o restante é com eles. Mas se eu não tiver amor no que eu faço, se a gente não tiver dentro das dificuldades da vida, olhar a vida com amor, a gente não tem razão de estar nesse mundo, né? E ainda bem que tem vocês, né? Ainda bem que Na tem luta, vocês. às vezes a gente fraqueja, mas toca o barco. Ainda bem que tem vocês, ainda bem que nós temos a Pastoral do Menor dentro da nossa arquidiocese. Mandar um beijo para a Arlene também, um beijo grande para ela. E eu sei que o trabalho de vocês é um trabalho duro, né? Que a gente possa ajudar a construir, viu? Essa missão, ajudar vocês na missão de vocês. Eu agradeço, é sempre um prazer vir aqui falar sobre o Estatuto com vocês. No dia que você quiser também, tiver uma oportunidade, só ligar para nós aqui que a gente agenda para a gente falar um pouquinho mais. Se quiser falar especificamente do livro. Tem que fazer um reality show, né? Porque tem muita coisa para falar. É verdade. Mas eu Obrigada, agradeço. viu, Rodrigo? Eu agradeço. Nós vamos então agora para um rápido intervalo, já voltamos. Daqui a pouquinho tem notícia, tá? Não sai daí não.